Senhor, meu Deus, meu Pai. Aqui está, meu Deus Santo, o teu povo, a tua igreja. Isso abençoe, meu Deus, cada um, Pai, que se encontra unido no teu nome. Que o Senhor fortaleça a tua graça, a tua presença, meu Deus. Tirando todo o mal, meu Deus, todo tropeço, Pai. Aleluia. Tudo aquilo que nos impede, meu Deus Santo, ouvir tua palavra. Tudo aquilo que impede, meu Deus Santo, nos agradar ao Senhor, meu Deus. Que o Senhor nos tire do nosso caminho, Pai. Meu Deus, que o Senhor, Pai, nos ilumine cada vez mais, meu Deus. Ilumine nossa mente para que a tua palavra, meu Deus Santo, Pai, venha entrar, meu Deus. Aleluia. Para que nada venha tirar. Porque, meu Deus, a graça do Senhor é grande para nós, Pai. Meu Deus, que o Senhor nos fala nessa noite, meu Deus, para cada um. Aleluia. Que cada um, meu Deus, sabe que é revestido da tua graça, Senhor. Porque todos nós precisamos da tua palavra. Todos nós precisamos do alimento, meu Deus, que o Senhor Aleluia. manda, meu Deus, sobre o céu, para que nossas almas venham estar alimentadas, meu Deus querido. Que o Senhor abençoe cada um que ofertar nesta noite. Cada aquele, meu Deus, santo é o teu dízimo, Pai. Aquele, meu Deus, que crê no Senhor, que espera do Senhor a porta aberta, que espera do Senhor, meu Deus santo, emprego, que espera do Senhor, Pai, uma cura, que espera do Senhor a libertação, Pai, que o Senhor provê para essa vida. Amém. No nome santo do Senhor, eu agradeço que o Senhor nos fala nessa noite também da palavra. Amém. Muito bem, irmãos. Nós vamos tomar as escrituras no livro de São Lucas, capítulo 16. Aleluia. São Lucas, capítulo 16. Do versículo 10 até o versículo 14. Nessa noite eu quero falar sobre o crente avarento e a sua avareza. São Lucas 16, verso 10. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Pois se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? E se no alheio não fostes fiéis, quem vos dará o que é vosso? Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer a um e amar ao outro, ou se há de chegar a um e desprezar ao outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Oremos. Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, nós viemos aqui, Senhor, agora, nesta hora, nesta noite, neste momento, diante da Tua presença, nos achegando na Tua presença, Senhor, querendo aprender um pouco mais da Tua palavra. E nós sabemos, ó Pai, que tudo isso, Pai, é a palavra do Senhor. E o Senhor é um Deus de promessas. O Senhor é um Deus que vela pela Tua palavra para fazê-la cumprir. E nós, os cristãos, aqueles que creem que a palavra de Deus deve ser cumprida, manifestada em nós. Por isso, ó Pai, nós pedimos nessa noite, na Tua misericórdia, na Tua graça, para que o Senhor nos dê força para servir o Senhor na Tua palavra, da maneira que ela é, Senhor. Senhor, obrigado, Senhor, pela vida que nós temos. Obrigado pela comida, pelo que bebemos, pela nossa água, pelo banho. Obrigado, Senhor, pela roupa. O Teu profeta um dia deu graças a Deus até pela pasta de dente. O que nós não faríamos então? Senhor, tem misericórdia. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar.
Muito bem, Obrigado. irmãos. Vamos falar um pouquinho sobre a avareza. A avareza. A avareza, para aqueles que não sabem, é uma qualidade de um indivíduo cuja atitude retém, toma para si acúmulo de coisas pelos quais dificilmente ele desapega. Para ficar bem fixo, fixar bem o que significa a avareza vem da palavra avarento, que qualifica o indivíduo na sua avareza. E, no entanto, para ficar bem firme, fixar bem e não dar muitas qualidades, a avareza é um espírito. É um espírito. A avareza tem como predominante, como rei, como servo, a riqueza, o dinheiro. Você pode observar que no final da escritura que nós lemos no 14, Jesus fez entender que há uma separação. Que não podemos adorar a Deus e a Mamon ao mesmo tempo. E, no entanto, Jesus disse que onde nós colocássemos o nosso tesouro, ali também estava o nosso coração. E a Bíblia diz que o dinheiro, a fazenda, em outras palavras, é a raiz de todos os males. O dinheiro, para quem sabe usá-lo, pode ser a raiz para muitos bens. Mas como é algo que o espírito não se subestima, não é subestimado, o dinheiro é a raiz de todos os males. Não se subestima o dinheiro. Nós somos pessoas e nós ainda não sabemos até mesmo lidar com o que nós temos. Nem com o que nós temos. E às vezes com o que nós temos podemos ser vaidosos. Sabia disso? Não? Com o que nós temos. E, no entanto, o dinheiro, a riqueza, bens. Se a riqueza não fosse uma coisa, um assunto bíblico de grande relevância, a Bíblia não diria que Deus é o dono do ouro e da prata. No entanto, a riqueza não é um símbolo, mas a riqueza é uma fonte pelas quais as pessoas podem ser facilmente ou ter coisas fáceis ou ser facilmente corrompido por ela. É verdade. A pessoa pode ter uma vida facilitada e ao mesmo tempo ser facilmente corrompido por ela.
Você pode ver que a maioria dos ricos levam uma vida fácil, mas por causa da sua riqueza, facilmente eles são corrompidos por causa dela. Agora, vindo para o âmbito cristão, vindo para as margens do cristianismo, trazendo isso para dentro do cristianismo, para uma pessoa cristã, para um cristão, nós podemos observar que personagens bíblicos na Bíblia puderam e tiveram condições de conter-se a si mesmo. E pôde fazer com que a riqueza, suas riquezas, pudessem ser trabalhadas sem afetar a sua fé, sem afetar a sua crença. Nós podemos observar que homens como Abraão, como Salomão, como Davi, você pode observar que a linhagem de Jesus Cristo, começando de Jesus para trás, veja a linhagem para você ver. A maioria são todos ricos. Boaz, Abraão, Davi, Salomão, todos. E todos esses que eu acabei de falar não foram corrompidos por ela. Amém, irmãos? Não foram corrompidos por ela. Porque há promessas para o crente que o cristão, mesmo aqui na terra, tendo uma terra futura, tendo uma cidade cujo palácio é de marfim, as ruas de ouro, pérolas, mesmo sabendo de tudo isso que no porvir existe para o crente, Deus ainda dá a ele, por obediência à palavra, comer o melhor da terra. Amém, irmãos? Comer o melhor aqui na terra. E ser bem-sucedidos. Mas nem sempre o sucesso é garantido. Então, observe que também nós podemos ver outros cristãos, outros personagens na Bíblia, que não puderam controlar o dinheiro, não puderam controlar a riqueza, que foram avarentos. E por causa disso, o dinheiro, a prata, o ouro, corrompeu eles. E muitos até morreram, caíram aos pés dos apóstolos, por causa disso. Amém? Vamos ver pessoas lá dentro, lá atrás. Acã não segurou, não aguentou. Ele pegou aquela cuia de ouro, a túnica, aquele tapete e levou. Os irmãos entenderam isso? O que aconteceu? A avareza pegou ele, porque se ele tivesse entendido a mensagem, no momento em que ele chegou no acampamento, ele diria logo para Josué: Josué, entrei em problemas. Eu peguei algo que não devia pegar. Eu fiquei com algo que não devia ficar. Dízimo é coisa que você não deve ficar com ele. Voto é coisa que você faz e não deve ficar com você. Mas ele não discerniu. Talvez se ele chegasse para Josué e confessasse, talvez ele ainda segurava a sua casa. Segurava a sua família. Quem está entendendo, irmãos? Balaão. Outro. A Bíblia diz que amou o prêmio da injustiça. Um rei iníquo, sem Deus, convenceu o profeta
com as peças de prata, de ouro, para poder falar contra Deus. Comprou um profeta com dinheiro para falar com Deus. Isso aí está por fora, por aí está muito. Muitos crentes depositam vários dinheiros em cima do altar para que o pastor faça um negócio com Deus na cura. Para que o sacerdote faça um negócio com Deus na cura. Muitos vêm e depositam seu dinheiro, seu salário, seus envelopes cheios, e aí põe no altar e o sacerdote faz um negócio com Deus. Isso aí está cheio nas igrejas pentecostais, nessas denominações por aí. E Balaão se corroeu-se por dentro. E nós vemos aí um monte de coisa. Nós vemos aí. Aí você tem Judas. Judas, que viu Jesus Cristo saindo de várias formas, quando alguém queria prendê-lo ou pegá-lo, ele disse, olha, com esse trabalho que Jesus faz, de entrar e sair sem ninguém ver, dá para me ganhar um dinheirinho. Foi o que Judas pensou. Em outras palavras, essa mágica que Jesus Cristo faz aí, que entra na cortina e desaparece, todo mundo quer pegar ele, eu posso ganhar um dinheirinho com isso. Vou fazer o seguinte, vou vender uma informação. Os príncipes dos fariseus querem informação sobre ele, não quer o paradeiro dele, não quer. Eles querem informação, quer pista. Onde ele está, onde ele vai. Então eu vou dar uma informação para ele. Vou vender uma informação. Vou vender. Venderei uma informação. Ele foi lá nos sacerdotes, príncipe dos sacerdotes. Olha, o negócio é o seguinte, tem uma informação aqui que vale dinheiro, vale grana, vale moedas. Qual é o seu preço? É sobre Jesus. 30 peças de prata. Eu sei que Jesus sempre sai. Eu sei que Jesus sempre se esconde. Ninguém pega ele quando está tumulto, uma confusão. Vou ganhar um dinheirinho. Onde é que ele encontra-se? Olha, nesse momento ele está orando lá em cima, com alguns discípulos. Subiu lá para o Getsemane. Então é por isso que ele não fica na cidade, é fora da cidade, é fora da cidade. Vendeu ele, 30 peças. Só que Judas enganou-se e foi ao mesmo tempo enganado. Os irmãos entenderam, irmãos? Quando a gente pensa que estamos enganando, é aí que nós estamos sendo enganados. Quem está entendendo, irmãos? Quando nós pensamos que estamos escondendo de Deus, enganando de Deus alguma coisa, tirando alguma coisa, deixando correr por fora alguma coisa, é aí que nós não damos conta de que nós mesmos é que estamos sendo enganados. Vocês estão entendendo, irmãos? Aí vem Ananias e Safira, pensavam que estavam enganando, e ao mesmo tempo eles é que estavam sendo enganados. Aí vem Ananias e Safira, vendeu uma casa, uma das propriedades, que eles eram ricos. Eles eram ricos. Eles não eram corretores, eles eram ricos mesmo. Tinham propriedades. E vendeu uma. Eles queriam dar uma de bons crentes. Porque todo mundo vinha e depositava um dinheirinho. Mas eles dessa vez não. Nós queremos ser vistos pela congregação dos pastores. Nós queremos que Pedro, os apóstolos, vai para nós diferente, porque nós vamos depositar uma grande soma. Até que no princípio o propósito foi bom. Mas quando viu o dinheiro corrompe. Os irmãos deram, né, irmãos? Quando sair aquela grana, eu vou dar tanto. Quando sair aquele negócio tá no juízo, eu vou dar tanto. Quando aquilo sair lá vou dar tanto. Nem todos são assim. Nem todos são dessa maneira. Quando sair esse dinheiro, vou fazer um voto.
Quando sair aquilo que está empacado para a justiça, vou fazer isso. Aí quando vem a bolada, é muito para poder depositar no pé do apóstolo. Avareza. É muito para depositar no pastor. É muito. Aí eles fizeram aquele negócio, e o negócio foi bom. Eles venderam a propriedade. Fizeram um bom negócio. O dinheiro foi bom mesmo. Deus abençoou. No início, o propósito foi bom. Não, nós vamos vender essa propriedade. E Safira, você concorda comigo? Ananias, você concorda? Safira, tudo bem, ambos concordam. Nós vamos depositar os dinheiros da porta. Mas na hora que veio o malote, na hora que veio a pasta, na hora que veio aquele cheio de prata brilhando, de ouro, de denário, eu falei assim, isso aqui é muito. Isso aqui é muito, sabe? Safira olhou, Safira pensou, mas é muito dinheiro, né, senhor? Vamos fazer o seguinte, vamos tirar aqui uma porção e a outra porção nós guardamos e fazemos um negocinho, né? Aí nós não, os apóstolos ficam bem, nós também ficamos bem na fita, como diz o povo aí fora. Eles pensaram nisso. Tá bom. Aí chegou lá na hora, terminou o culto, terminou a pregação, foi a hora de recolher as ofertas, alguns traziam as suas ofertas, traziam os seus. Aí cada um vinha lá e colocava no gasofilácio, outro vinha e colocava. E os apóstolos lá, observando. Na hora que Ananias ia colocar o dele, ele disse, opa, peraí, rapaz, o que foi que você fez? Quem induziu você a fazer isso? Deixaste o diabo encher seu coração? Pensando que você pode enganar o Espírito Santo aqui? Os irmãos entenderam, irmão? Um ataque na hora no coração. A sua esposa talvez estava atrasada no culto, ficou de fazer algumas coisas lá. Nem sabia o que tinha acontecido com o seu marido. Então, resultado. Então, nós vemos homens lá, homens que puderam lidar com dinheiro, e nós vemos outros que não puderam. Amém, irmãos? Outros que não puderam. Por isso que a Bíblia diz que o dinheiro é a raiz de todos os males. Mas observe bem que o avarento é aquele que só sabe receber. Sabe quando receber, como receber, mas nunca sabe como dar, quando dar. Os irmãos irmãos? Não sabe. Esse é o avarento. O avarento tem vários adjetivos. Pão duro, mão mirrada. Vai falando aí adjetivos que você tinha que pensar aí. Mão de vaca. Né? Também. Vários adjetivos. O avarento. Mas, na verdade, a avareza é um espírito. É um espírito que está possuindo o avarento. Então, observe bem que na hora que Ananias e Safira entregou aquilo, depositou aquilo nos pés dos apóstolos, eles não fizeram como Paulo disse lá aos Coríntios, que Deus ama aquele que dá com alegria. Mas eles não estavam dando com alegria. Estavam dando com ressentimento. Estão entendendo, irmãos? Dando com ressentimento. E uma coisa que você dá para Deus com ressentimentos, irmão, se uma pessoa normal, nós, indivíduos, quando nós percebemos que você faz alguma coisa com ressentimento, já ficamos tristes. Estão entendendo, irmãos?
já ficamos tristes, ainda mais o Espírito Santo. Ainda mais a Deus. Ainda mais a Deus. E o Senhor Jesus Cristo disse que é de Deus, é de Deus. Ele tem ciúme disso. Dá a Deus o que é de Deus e dá a César o que é de César. Então Jesus não excluiu isso. O que é de Deus é de Deus. Amém, irmãos? Então observe bem que quando Ananias e Safira fez isso, já saiu de casa com o espírito errado. Já saiu de casa com o espírito errado. Já saiu de casa com o espírito errado. E muitas vezes tem crentes, presta atenção, tem crentes que não estão alcançando bênçãos, que não estão sendo abençoados por falta de vigilância e um pouquinho de apreço ao espírito de avareza. Vou dar um exemplo. Irmãos que entregam dízimo pela metade. Irmãos que não entendem que Deus não recebe dízimo de líquido. Deus recebe de bruto. Ele recebe lá R$1.000 de salário. Esse é o salário dele, está aqui na carteira, R$1.000. E aí vem o desconto vale-refeição, vem o desconto de transporte, aí vem o desconto de NPS, aí vem o desconto, aí vai para R$900. Ele vai e tira o tiro de 90. Está errado. Você está roubando. Você está assaltando. O dízimo é do bruto. Você está sendo ladrão, está sendo ladrona. O dízimo é do bruto. O profeta ensina isso. Amém, irmãos? Então, às vezes, tem pessoas que não entendem isso, principalmente quando se fala e aplica a oferta ao sábado. Então, às vezes, as pessoas... A oferta, por exemplo, a oferta de culto não é tão questionada. Deus não faz questão tanto da oferta de culto, que é a oferta voluntária, que é a oferta do dia a dia, dos cultos. Deus não faz tanta questão, porque nem toda vez você tem para ofertar. Os irmãos entenderam, irmãos? Nem toda vez você tem ali sua oferta. Sua oferta. E nós viemos de uma cultura pentecostal, de uma cultura denominacional, depravada, que nós entendemos que oferta é ofertinha. Que oferta é ofertinha. Né? Sabemos que qualquer oferta é oferta. Mas a cultura nossa, brasileira, América Latina, que oferta é ofertinha. Vocês estão entendendo, irmãos? Vocês estão compreendendo? Então, e aí, até no momento... Presta atenção no que eu vou dizer aqui, ó. Está sendo gravado. Até na hora das ofertas, podemos provar se nós somos avarentos ou não. Porque na hora da oferta, a pessoa está ali tirando a oferta, e ele abre a carteira, passa 100, 50, 20, 10, depois 5, depois 2, e vem um pacotinho lá, tem a moeda de 10 e coloca 10 centavos. Até na hora das ofertas, ele pode ser provado pelo avarento. Quem está entendendo, irmãos? E não é obrigado. É voluntário. Vocês estão me entendendo? Então observe que a oferta não é um compromisso, no sentido em que a pessoa é um dever. Não, porque nem sempre a pessoa tem. Verdade, meu Deus. Então, o avarento é um adjetivo que qualifica aquele indivíduo que tem avareza. Ou seja, que tem apego demasiado ao dinheiro, ao despojo, às fazendas, que tem o desejo ardente de acumular coisas.
Pessoa que não consegue desapegar. Eu conheço pessoas, por exemplo, presta atenção no que eu vou dizer aqui. Isso aqui não é doutrina, o que eu vou falar aqui agora. Não é doutrina, é para virar doutrina. Porque isso aqui vai para muita gente, certo? Para muitas pessoas. Pastores pegam essas gravações, passam para a sua igreja. Mas existem pessoas, irmãos, que tem o guarda-roupa, que a roupa só falta mofar ali, já tem aquele negócio comendo, mas ele não faz uma faxina num ano ali e pega ali uma sacola, põe aquelas roupas que poderiam ser ajudadas para outras pessoas. Avarento. É um acúmulo de coisas que não desapega. Quem está entendendo, irmãos? Que não desapega. Ô, irmão, porque você não doa isso, irmão? Você que está parado, você não usa isso. Não, deixa eu ir. Vocês estão entendendo, irmãos? Não desapega. São Martim, no tempo de frio daquele, né? Num tempo de tempestade, Nebraska, tinha um mendigo ali, deitado ali no banco. Ali. E São Martim era um soldado. E ele, então, pegou aquela capa, aquela capona que tinha que vir por cima ali, viu aquele homem, seu coração compadeceu, porque avarento não compadece, não. Não compadece, não. Ele foi, viu aquele mendigo ali, todo mundo passando, ninguém fazia nada. É o caso do bom samaritano. O homem tinha sido apanhado no meio da rua, tinha sido pisoteado, tudo estava ali, sangrando, estava ali, caído, e todo mundo passava e ninguém, era um invisível. Ninguém fazia nada. Nessa hora, ninguém dá uma de bom samaritano. São Martim foi, aquele coração dele compungiu, condoeu-se. Pegou aquela capa que ele tinha como soldado. Pegou aquela capona que ia até o chão, arrastando. Pegou a espada, que naquele tempo não tinha arma, era espada. Pegou a espada e cortou no meio. E a pôs e a colocou sobre o mendigo. Depois ele tem uma visão do próprio Senhor Jesus vestido aquela capa. Amém, irmão? Ele tinha tido uma visão que era Jesus na teofania. Ali era Jesus na teofania, provando a fé de São Martim. Quem está entendendo, irmão? Então, às vezes, acontece com a gente. Acontece conosco. Né? Não existe esse negócio de sorte. Aquele irmão tem sorte. Não existe sorte no irmão. Não existe sorte na cristandade, irmão. Existe bênção. Amém. Sorte é para o mundo. Sorte para o mundo é azar. Sabia disso? Sorte para o mundo é azar. Jogos. Acertou na cena. Azar. Acertou nisso, é azar. Sorte no mundo é azar. Mas para a prosperidade para o crente é bênção. Vinda de Deus. Vinda de Deus. Vinda de Deus. Por isso que não existe esse negócio de sorte no cristão. O cristão não tem as coisas por sorte. Não. Você não vê o profeta falando sobre sorte nas suas mensagens. Amém, irmãos? Você não vê. Então, o avarento é um adjetivo que qualifica aquele indivíduo que tem avareza. É aquele que só sabe receber. Como receber? Sabe cobrar, sabe correr atrás, conhece leis para aplicar se não pagar, mas ele não sabe quando e como dar. Amém, irmão? Amém. Jesus diz, mais do que receber,
é saber dar. Amém, irmãos? E Jesus soube dar de graça. Amém? Amém. O indivíduo avarento recebe vários adjetivos, entre eles algumas expressões populares nas diversas partes do Brasil, entre eles avaro, casquinha, chifre de cabra, esganado, fuinha, gaveteiro, mão de finado, mão de leitão, mão de vaca, mãos atadas, migalheiro, mesquinheiro, pão duro, sórdido, sovina, tocanho, tranca, vinagre. É o crente vinagre. Se for homem é vinagre, se for mulher é vinagrete. Aquela é uma crente vinagrete. Dá o dia pela metade. E às vezes as pessoas pensam que ser avarento, praticar a avareza, pensa que é só dinheiro. Pensa que é só dar dinheiro, tributo. Não, gente, é em tudo. Você esconde louvor, esconde amém, esconde glória a Deus. Deus quer tudo, amém, irmão? Deus quer seu tempo. Você não dá para Ele? É verdade, meu Deus. Deus quer seu corpo, sua alma, seu espírito. Amém. Você pensa que é só dar dinheiro, só dar isso, só dar aquilo outro? Não, às vezes não. Se você não dá tempo para Deus, não dá tempo para leitura, não dá tempo para oração, você é um avarento. Só quer receber. Sabe receber, só quer receber. Já fica dizendo para Deus, é hora de eu receber aquilo, Senhor. Está na hora de ser abençoado, Senhor. Mas não sabe dar. A hora de dar. A hora de entregar a si mesmo. Quem entendeu, irmão? Render-se a si mesmo. Avarento. Quantos crentes avarentos hoje que não deu a sua adoração a Deus por não vir no culto? Ficou em casa. Praticou avareza. Não deu o seu dízimo hoje, que é de adorar a Deus, seu tempinho de adorar. Não dá louvor, não dá glória, não dá amém, retém glória, retém amém. Vocês estão entendendo o que é avareza, irmão? No sentido figurado, avarento é aquele indivíduo que é parco em palavras, isto é, que economiza palavras, que é poupador de palavras. Isso no sentido figurado. Avarento é também uma adjetivação usada para um indivíduo ciumento, que não gosta de dividir nada que lhe pertence. Na linguagem bíblica, o avarento, com sua avareza, é aquele que onde está o seu coração, na linguagem bíblica, ali também se encontra seu tesouro. É aquele sonegador de dízimo, de ofertas voluntárias, ofertas alçadas, votos. A Bíblia os chamam de ladrões, os que tais coisas fazem e praticam. Esses são aqueles que não sabem o que é devido a Deus, mas obedecem mais a César, ou qual ganha mais atenção deles. Amém? Amém. Já pensou? Já pensou, irmão? Já pensou aquele que você deu o seu coração, aquele que você deu a sua alma, deu a sua vida, recebe menos atenção e você dá mais atenção para aquele que quer tirar a sua vida? Já pensou o marido? Já pensou a esposa dar mais atenção ao vizinho do que seu marido? Que lhe ama? Que traz comida para casa? Que paga as contas? Vocês estão entendendo, irmãos? A figura que eu estou fazendo aqui? Os exemplos?
E nesse sentido aqui, nós, aqui, parece que César é mais viável obedecer. César tem mais leis duras. Os irmãos estão entendendo? César nos põe nos tribunais. César nos põe como é que chama? No cartório de registro. César nos leva César nos leva para o protesto, para o SPC, para o Serasa. César nos leva lá como é que chama de pequenas causas? Juizado de pequenas causas. César nos leva lá para não sei o quê. César nos leva até para a cadeia. Mas eles não entendem que Deus, o outro Deus, manda para o inferno. Estão entendendo, irmãos? E a Bíblia ficaram de fora os cães, os ladrões, os roubadores. Serão lançados aonde? Não na cadeia, não no SPC, não no Serasa. Aí César é mais obedecido. É. 1 Timóteo 3,2. Você sabia que a Bíblia diz, no livro de Efésios, capítulo 5, verso 5, que o avarento é idólatra? É. Sabia disso? Vamos pegar lá? Efésios 5. Eu acho que é isso mesmo. Entendo, eu não gosto da escritura. Efésios 5. Deixa eu ver, 5. Efésios 5, versículo... É isso mesmo. Efésios 5, 5. Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra. Está vendo? A Bíblia diz que o avarento é idólatra. Mas peraí, se ele é idólatra, mas idólatra vem de idolatrar. E se alguém idolatra alguma coisa, é porque aquele que é idolatrado, é um Deus. Então quem é seu Deus? O dinheiro. A riqueza. E está dizendo que o avarento é idólatra. Porque bem sabeis isso, que nenhum fornicador, impuro, avarento, ou qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Agora, 1 Timóteo 3,2. 1 Timóteo 3,2. Veja que Timóteo aqui recebe uma advertência de Paulo escrita, falando dos últimos dias. Ou a partir daquele dia, né? Ou a partir daquele momento. Mas até chegar em nossos dias. 1 Timóteo 3, verso 2. Porque haverá homens amantes de si mesmos. 1 Timóteo 3, 2. Porque haverá... É 2 Timóteo? É 2 Timóteo 3, 2. Desculpa, irmãos. 2 Timóteo 3, 2, é isso mesmo. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos. Os irmãos entendem? Amando a si mesmo. Amando a si próprio. Aí vem Paulo e diz, esses têm prazer nos seus deleites e notas cotidianas. Tem mais prazer nos deleites do que prazer em Deus. Quem está entendendo? 1 Coríntios 6,10. Primeira carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios, capítulo 6, verso 10. 1 Coríntios 6,10. Está escrito, não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões e nem os avarentos. Está vendo, irmãos? Está escrito assim na sua Bíblia? Verdade. Vejam bem.
Lucas 16, verso 14. Observe. 16, 14. Lucas 16, verso 14. Nós lemos aqui nessa noite. Lucas 16, versos 14. Olha os fariseus, que o profeta chama de atores. Lucas 16, verso 14. E os fariseus, que eram avarentos, está vendo? Os irmãos leu aí? E os fariseus, que eram avarentos, ouviam todas as coisas e zombavam dele. Hebreus 13, 5. Hebreus 13, 5. Aleluia. Hebreus 13, 5. Está escrito assim. Hebreus 13, 5. Sejam vossos costumes, dízimo, tudo, incluindo tudo. Sejam os vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse: não te deixarei e nem te desampararei. Amém, irmãos? Está vendo? Então, ele quer dizer o seguinte aqui, em Hebreus 13, que os nossos costumes, nossos desejos e tudo mais, nossas aptidões, objetivos e motivos, seja sem avareza. Eu tenho planos? Tenho. Eu tenho objetivos? Tenho. Tenho motivo? Tenho. Mas sem avareza. Amém, irmão? E eu devo contentar com o que tenho, com os meus motivos e os meus projetos, contentar com o que eu tenho. Porque ele não vai me desamparar e não vai me deixar. Amém, irmão? Amém? Os irmãos estão entendendo? Não. Quem é fiel no mínimo, será fiel no muito. Provando a sua palavra. Parágrafo 70. Mensagem do profeta. A incredulidade enviará o incrédulo para o inferno. Ela roubará dele toda a bênção que Deus prometeu. O profeta dizendo, parágrafo 70. Os irmãos entenderam, né, irmãos? 70. Provando sua palavra. Aí que está. Aí você pensa que roubará toda a bênção que Deus prometeu. É toda a bênção, não é uma só não. Amém, irmãos? São mais de 700 promessas que Deus tem para nós. Só para o Novo Testamento. Mas a incredulidade lançará. Enviará o incrédulo para o inferno. Ela roubará dele, a incredulidade. Roubará dele toda a bênção que Deus lhe prometeu. Mas ela não impede a Deus de seguir adiante com o crente. Amém, irmãos? A incredulidade não detém a Deus, ela somente detém o incrédulo. Deus sendo mal entendido, 111. Profeta dizendo. A Bíblia diz lá em Malaquias 3, um homem pode roubar de Deus? Você diz, espera aí, onde te roubamos? Nos dízimos e ofertas para a minha casa, e provai-me, diz o Senhor, se eu não vos abrir a janela do céu e derramar sobre vós bênçãos tal, que dela vos advenha maior abastança. Hebreus capítulo 7, parte 1, 123. Por que ele pediria a Abraão para pagar dízimos? Abraão era pobre ou era rico, irmão? Olha só. Porém, a riqueza de Abraão não subiu para a cabeça. Aquilo, nem a de Jó. Jó também era rico. Isso não fez com que eles balançassem. Eles tinham sempre o primeiro mandamento na mente.
Amar a Deus sobre todas as coisas. Mente, né? No coração. Na mente é perigoso. Primeiro mandamento. Deus, sabendo que o homem poderia possuir tudo nessa terra, ele foi e colocou o primeiro mandamento. Deus, sabendo que o homem estaria sobre todas as coisas, e muitas coisas, amar a Deus sobre todas elas. Amém, irmão? Amém. Esse é o primeiro mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas, inclui sua esposa, seu filho. Quem amar a esposa, filho, pai, mãe, mais do que a mim, não é digno de seguir. Amém? Aí Deus colocou lá no Antigo, amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus está acima de pai, acima de filho, acima de mãe, acima de irmão. Deus sabia que os homens teriam casas, teriam esposa, teriam filhos. Deus sabia que o homem na terra, por ter uma alma, ele é evolutivo no certo sentido. Ele cria coisas, faz coisas. E, no entanto, Deus, lá no princípio, até no final de Apocalipse, sabia que o primeiro mandamento da vale sobre qualquer coisa que o homem venha criar, sobre qualquer coisa que o homem venha fazer, sobre qualquer coisa que o homem venha possuir, amar a Deus sobre todas as coisas. Amém. Glória a Deus. Amém, irmãos? Esse é o primeiro mandamento. Então Abraão não amou Deus em segundo. Jó não amou Deus em segundo. Davi, Salomão, José do Egito, rico também, Jacó, todos. Boaz, um homem milionário, fazendeiro, grandes terras. Então, e nenhum deles colocaram. Mas eu posso mostrar também, dentro da Bíblia, linhagem que vem de Cristo também, pobres que não gananciaram riqueza. Meu Deus. Amém, irmãos? Só queria ter momentos de liberdade e de paz, como no caso de Gideão. Eu posso mostrar Ratimosa, que não queria dinheiro, queria a paz, a salvação dos seus filhos. Amém, irmão? Os irmãos estão entendendo, irmão? José e Maria. Já pensou se José e Maria pudessem assim, Senhor, já que eu vou trazer o filho ao mundo aqui, eu quero um aumento, eu quero um palácio, quero um palacete, quero isso, quero aquilo outro. Não. Aquilo veio gradativamente. Chegou 2 anos depois, o menino nasceu. Chegou ouro vale muito. Chegou incenso, vale muito. Chegou mirra, vale muito. Aquilo veio com o tempo, amém, irmãos? Amém, glória a Deus. Você vê Gideão queria paz. Gideão não estava ganhando dinheiro, não. Ele queria paz com os midianitas. Queria que os midianitas estivessem longe da vida deles, voltar ao trabalho normal. Classe pobre. Os irmãos estão entendendo, né, irmãos? Você pode ver isso. Você pode observar que aqueles homens não tinham nada. Jesus disse, vocês vão para o Evangelho. Vocês vão pregar o Evangelho. Leva um Cadillac. Leva um Honda. Vai de jatinho. Eles dizem, não leva nada. Não leva nada. Nem alforje. Os irmãos devem, irmão? Amém. Mas hoje, os irmãos devem? Hoje, os pregadores levam o ouro dos crentes e deixam o couro. Leva o ouro e arranca o couro.
Tem igreja aí que se a pessoa ficar esperta, fica só com a cueca e vai só de cueca pro ônibus. Começa com 15 mil até chegar na peça de roupa que vale tanto. A cama de dormir. Ué. É complicado, irmão. Complicado. Irmão, olha, vou falar. Acho que não tem ninguém misto aqui. Tem. Mas, não sei se eu posso falar, mas vou falar assim, demonologia do espírito religioso, espírito sedutor, irmão. Eu vou falar, terrível. Foi preso, não sei se eu posso falar, foi preso um pastor aí. Não foi aqui no Brasil, não. Um pastor novo, 30 e poucos anos aí. E ele sabe o que ele estava fazendo? Diz que recebeu uma revelação de colocar leite na boca das irmãs. Ejaculava na boca das irmãs. Na boca dele também não? Isso era o leite sagrado. Irmãos, vocês não sabem o que é demônios agindo no meio do religiosismo das pessoas. E o profeta disse que no seu tempo as pessoas abrem as almas para poder deixar demônios possuí-los. Foi processado, preso. Esses homens aí que fazem essas campanhas antibíblicas, que falta arrancar o corpo das pessoas, irmão, deveriam estar presos também. Não tem justiça, pai. Tem. Agora não. Agora não tem não, mas vai ter. De Deus e acabou. Agora não tem não, mas vai ter. Vai ter. Um dia vai ter. Olha para onde vai aqui, ó. Ficarão de fora. Onde a Bíblia está dizendo aqui? Ficarão de fora. Ficarão de campo os cães, os ladrões, os avarentos, os mentirosos, os roubadores. Está tudo no meio. Devassos, adúlteros, efeminados, Meu Deus. sodomitas, gorromitas. E esses que andam assaltando a destreza, a voluntariedade das pessoas, aproveitando as suas desgraças emocionais, físicas. Faz esses movimentos neopentecostal, culto de simpatia, culto do empresário que está falindo, culto do casamento, culto de sei o quê, culto daquilo outro, do amor livre, aquela coisa tudo, só para poder juntar dinheiro, maneiras, técnicas, para poder juntar dinheiro, mais dinheiro. Só que tudo isso é espírito e o povo não percebe. Tudo isso é espírito e o povo não percebe. As escadarias de Roma, daquelas igrejas, daquelas basílicas, onde os católicos ali, sinceros, subiam com suas fazendas, subiam com seus níqueis para depositar ali, para que suas almas, seus espíritos e entes queridos fossem purgados pela bênção do Santo Papa. Hoje as escadarias viraram foi finas igrejas com acessos melhores. O irmão vai entender, irmão? Porque naquele dia tinha que ajoelhar, sair rastejando de joelho em joelho, escada, até chegar em cima e colocar. Hoje não. Põe um carneiro e deposita no banco. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Amém. Tudo isso. O evangelho foi trocado há muito tempo.
O evangelho foi trocado. O evangelho da salvação agora é o evangelho do corporativismo. É o evangelho da corporação. É o evangelho da conquista. Não. Deus não quer mais do que nossa obediência. Amém. Perguntas e respostas número 2. 183. Vê? Realmente você deve fazer isso, é onde você obtém o seu alimento. É lá que você entrega seus dízimos, seus votos, suas ofertas, diz o Senhor. E então, quando fizer isso diante de um coração, provai-me, diz Deus, e então as janelas do céu serão abertas, e bênçãos sobre vós cairão superabundante. Quantos não estão alimentando, comendo de pão roubado na casa de Deus? Se isso é cometido por algum avarento, isso não te alimentará de maneira alguma. Provérbios 28. O que lavrar a sua terra virá fartar-se de pão, mas o que segue a ociosos se fartará de pobreza. Eclesiastes 5:10. Quem amar o dinheiro jamais dele se fartará, e quem amar a abundância nunca se fartará da renda. Também isto é vaidade. Tem muita gente caindo morta espiritualmente falando aos pés de Cristo, Espírito Santo, pensando que pode congregar e obter as bênçãos fazendo negócios do qual Deus é tratado com desprezo, como no caso de Ananias e Safira. Caíram mortos. Os irmãos entenderam, irmãos? Vamos abrir nossas Bíblias para nós terminarmos. Atos dos Apóstolos 5. Aleluia. Glória a Deus. Amém? E depois nós vamos ler o parágrafo 110, pecado imperdoável. Atos, capítulo 5. Glória a Deus. Amém. Mas um certo homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, olha só, o nome da mulher já representa uma pedra preciosa. Safira. Sua mulher vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher, e levando parte, depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro a Ananias: por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade? Guardando-o não ficava para ti, e vendida não estava no teu poder? Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentiste a mim, aos homens, mas a Deus. Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou-se. E um grande temor veio sobre todos que estavam ali e ouviram. E levantando-se os moços, cobriram o morto e transportando-o para fora o sepultaram. E passando um espaço de quase 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido, e disse-lhe Pedro: dize-me, vendeste, portanto, aquela propriedade? Ela disse: sim, portanto. Então Pedro lhe disse: por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito Santo do Senhor? Eis aí a porta, quer dizer, a porta e os rapazes que sepultaram teu marido, e também eles levarão a você. E logo caiu aos pés e expirou. E entrando os moços, acharam-a morta e a sepultaram junto de seu marido. E houve um grande temor em toda a igreja, em todos que ouviram essas coisas. Amém, irmão? Pecado imperdoável 110b. Isto é certo, sim, Senhor. Eles criam em repreender o pecado onde estivesse e pôr as coisas a um lado. Mas para Ananias e Safira não foi fácil, mas Pedro disse que aconteceria com eles. Somente quando se refere ao dízimo é que Deus manda fazer prova dele.
Em nenhuma outra passagem Deus manda o povo provar. Existe bênção sem medidas extraordinárias para aqueles que entregam os dízimos ao Senhor. As janelas do céu serão abertas. Provisão divina em todas as áreas. Amém, irmão? O devorador será repreendido. Tudo que for teu será conservado pelo Senhor. E o devorador Satanás será envergonhado. Amém, irmão? E todos nós chamaremos benditos do Senhor. Amém. Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Obrigado. Glória a Deus. Obrigado. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Os irmãos entenderam, irmãos? Amém. Que Deus seja conosco, né, irmãos? Que Deus possa nos abençoar. Senhor nosso Deus, nós agradecemos ao Senhor por essa rica oportunidade de termos acesso a essas explicações, a esses estudos que o Senhor nos deu, Pai. Senhor Deus, Senhor, nunca seremos perfeitos sem o Senhor, que é a perfeição, Pai. Senhor, tem misericórdia. Não retires a tua mão sobre nós, Pai. Mantenha a mão de misericórdia sobre cada um de nós. Porque o Senhor é Deus. E nós confiamos na tua graça e na tua misericórdia. Senhor Deus, perdoa nossas falhas. Perdoa nossos pecados. Perdoa, Senhor Deus, nossas ofensas. Perdoa nossos atos errôneos. Perdoa, Senhor Deus, nossa avareza. Senhor Deus, ó Deus, tem compaixão de nós. Ajuda cada um. Ajuda cada uma, Pai. No nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Até terça-feira, se Deus assim permitir. No nome do Senhor Jesus. Deus abençoe.